Bom, pessoal, então aqui na aula de hoje eu tô trazendo aqui a resposta de uma dúvida enviada na aula Como criar o mapa de um estado no Excel, que eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima, tá? E essa dúvida foi enviada aí pelo Leonardo Passos de Altino, onde ele mandou assim: Gostaria de saber se você sabe como fazer over, tipo assim, você cria um quadrado verde e se passar o mouse em cima, ele fica azul. Quando tira o mouse, volta a verde. Então, é essa dúvida aqui que eu vim responder, tá? Fiz um exemplo aqui, dois exemplos no caso, para vocês. Nesse primeiro, quando eu coloco o mouse, eu só coloquei o mouse em cima aqui do botão de janeiro, ele não só mudou de cor, tá? Que foi a dúvida, como também atribuiu ali a célula F2 o nome, né? Janeiro, e também fez aparecer aí toda uma tabela e também o coração, que é uma forma para mostrar também que vocês podem fazer aparecer ou sumir com uma imagem. Pode ser um gráfico, pode ser um mapa, pode ser qualquer tipo de objeto, tá certo? E aqui embaixo também eu coloquei para exemplo também, eu peguei essa imagem de um mapa do Brasil aí da internet, tá? Ela não tá separada por estados, é só uma imagem, pode ser qualquer tipo de imagem que você tem aí. E ao posicionar o mouse em determinados locais, no meu caso é o nome do estado, ó, quando eu coloco o mouse em cima do nome, a célula aqui, ó, F15, ela recebe então esse valor, ó. Quando eu coloco o mouse em cima, ó, apareceu AP, PA, AM, RR, e quando eu tiro o mouse, aí some tudo. Tá legal? Esse pode ser um recurso bacana até para juntar com aquela outra aula, que quando eu coloco, por exemplo, o mouse aqui em cima do Pará, pode carregar aqui o mapa do Pará, tá legal? E aí a pessoa pode mexer no mapa do Pará, aí caso ela queira o mapa do Amazonas, ela coloca o mouse aqui em cima do Amazonas e aí automaticamente já carrega o mapa do Amazonas. Acho uma alternativa bem bacana, né? Esse recurso é principalmente aí para menu é um recurso bem legal, porque aí às vezes só de posicionando o mouse em cima, ele já vai mudando, né, a cor do botãozinho. OK? Então é esse o recurso que nós vamos ver na aula de hoje. Então eu já tô aqui, tá, numa pasta de trabalho em branco. Então vamos ver então como que nós vamos fazer essa mudança. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês já deixem aí preparado é a guia desenvolvedor, tá? Eu já quero que ela esteja aí para você. Se não estiver no seu computador, clica com o botão direito aqui na faixa de opções, personalizar a faixa de opções e que provavelmente a sua guia desenvolvedor vai estar desabilitada, né? Então você venha, habilite e dê um OK e aí ela vai aparecer, tá certo? Na aula de hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, nessa parte de código, tá certo? Para poder criar então esse efeito aí do mouse em cima. Bom, então primeira coisa, primeira não, né? Segunda, né? Que a gente já habilitou aqui a aba desenvolvedor, vamos criar o nosso botão. Eu vou inserir aqui uma ilustração, uma forma e vou inserir um retângulo. Tarsila, pode ser qualquer tipo de objeto? Pode ser, se você quiser que seja uma lua, um sol, um ícone, qualquer coisa, pode até ser em cima do gráfico. Quando colocar o mouse em cima do gráfico, aí acontece alguma coisa. Tá certo? Então, vocês vão ver que essa técnica é muito interessante, que pode ser em cima, então, de qualquer imagem. Então, eu vou criar aqui esse meu botão, vou até escrever alguma coisa em cima, ó. Home. Tá bom? Às vezes é a página inicial, né, do nosso menu, da nossa planilha. Então, eu criei aqui um quadradinho chamado Home. O que vai acontecer? Eu vou querer que quando o mouse fique em cima, ele fique verde, e quando eu tirar de cima, ele fique aí laranja, tá certo? Então, como que eu vou fazer isso? Então, agora a gente vai lá na nossa guia desenvolvedor e para saber como que vai ser esse código dessa mudança de cor, a gente vai fazer o quê? Gravar uma macro, tá legal? E essa macro, o que ela vai fazer? Ela vai gravar tudo que a gente for fazendo. Então, a gente tem que já clicar pensando exatamente qual é o script que a gente quer seguir, né? Qual é a sequência correta dos cliques que a gente vai fazer. Então, a partir do momento que eu gravar, eu vou selecionar a nossa forma, eu vou pintá-la primeiro aí de verde, para ver como é que fica aí o código quando pinta de verde, e vou logo depois pintar em laranja para saber como fica o código em laranja. E vou deixar selecionada essa célula aqui F4, tá bem? Para ele sempre ficar selecionada a célula F4. Então, vamos começar a gravar. Vou clicar aqui em gravar macro.
E aí ele vai perguntar qual é o nome da macro. Como eu quero criar essa macro só para copiar essa formatação, a nossa macro mesmo, o nosso código VBA que a gente vai usar, a gente ainda vai criar, tá bem? Não vai ser esse daqui, eu vou deixar ele com qualquer nome, tá bom? Vou dar um OK e ele já está gravando. Veja que aqui, ó, já está aparecendo um quadradinho, ó, olha lá o recado. Uma macro já está sendo gravada. Clique para interromper a gravação. Tá bem? Então já está gravando. Ó, aqui em cima também dá para ver, ó, parar gravação, que a gente já está gravando uma macro. Bom, mexer o mouse não interfere, tá? Não tem problema, mas a partir do momento que a gente começar a clicar, aí já começam a gravar a macro. Então, a primeira coisa que eu quero que ela faça é o quê? Selecionar, então, a nossa fórmula. No caso, ela tá aqui como retângulo 3, se você quiser mudar o nome, tá? Eu posso colocar aqui o botão Home, vou dar um Enter, renomeei. No caso, como foi uma operação que eu fiz enquanto estava gravando, ele gravou essa macro de renomear. Eu não vou querer que se repita isso, então depois eu vou desconsiderar do meu código, tá certo? Então, vou começar novamente, ó. Vamos parar essa gravação? Vamos começar de novo para não ficar com muito lixo? Ó, gravar. Então agora vai ser a macro 5. Vou dar um OK. Então a primeira coisa que eu quero que ele faça, selecione a forma. Segunda coisa, aí eu quero que ele pinte. Então eu quero que ele pinte aí com um verde. Deixa eu ver aí. Então eu quero que esse verde aqui pintou com verde. Você também pode mexer na cor da letra, tá? Ó. Pode deixar branco mesmo, vou deixar branca. Mas aí você pode mexer em tudo, tá bem? Mas depois você presta atenção então no seu código. E aqui no caso também ele tá com borda, então eu vou formatar e vou colocar sem contorno, tá certo? Então eu mexi tanto na borda como no fundo aí da nossa forma, tá bem? Vou dar um clique aqui na célula F4 para a gente poder separar então essa primeira formatação em verde. E agora eu vou formatar o quê? Em laranja, que foi a segunda cor que eu escolhi. Vou selecionar de novo a forma, vou vir aqui em preenchimento, né? Vou escolher então qual é a cor que eu quero. Pode ser uma cor lá da palheta, tá? Mas aí eu quero escolher aqui uma cor que eu acho legal. Então eu vou escolher essa daqui, vou dar um OK. E aí quando o mouse estiver em cima, então ele vai ficar com esse tom aí de um amarelo meio laranja. Tá certo? E aí depois no final eu quero que ele selecione a célula F4. Vou agora parar a nossa macro desenvolvedor, pode ser por aqui, pode ser por aqui. Então, parei a nossa macro. Agora vamos acessar então a macro. Como que eu faço? Venho aqui ó, em Visual Basic ou pelo atalho aí Alt F11, tá bem? Então, cliquei aqui e aqui ele abriu o meu VBE, né, que é o meu Visual Basic Editor. Então, vamos poder editar a nossa macro. Então, aqui tá, ó, o projeto pasta 3, que é o nome do nosso arquivo, tá? Ó, pasta 3 do Excel. E no caso agora eu vou acessar as nossas macros gravadas que vão estar aqui como módulos. Vai estar no meu módulo 1. E aqui, ó, macro 4 foi aquela primeira, né, que eu tinha gravado que eu vou dispensar, porque eu não quero ela. E aqui sim está a minha macro 5. Então, o que ele fez? Ele primeiro fez aqui, ó, Active Sheet. Active é o que está ativo, né? E Sheet é a planilha. Então, na planilha que está ativa, Shapes. Shape, no caso, é um objeto, né? Então, no meu caso, é o meu retângulo. Então, ele está selecionando o shape, o quê? Home, tá? Ponto select. Então, ele selecionou aí o nosso retângulo home. E aí, o if aqui, até o end if, ele tá fazendo o quê? Toda a modificação na aparência, tá bem? No meu caso aqui, o fio é o fundo, né? É o fundo do nosso retângulo e aqui ele tá mexendo o quê? No line, ele tá mexendo na linha. Aqui no caso ele tá fazendo o quê? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Então, selecionando aqui o fundo, ele tá falando que vai mostrar, é visível, tá bem? E a cor é esse código aqui RGB daquela cor que eu criei lá, aquele verdinho, tá? Não tem transparência nenhuma, sólido, e aí fechou. Então, essa aqui foi a formatação do fundo do nosso botão. Selection, então, da seleção que está feita, no caso, então, é o retângulo. Shape Range, então, do objeto, né? A linha, a visibilidade da linha, então está falso. Então aqui ele está dizendo que a linha é invisível, que foi aquilo que eu fiz, né? Eu tirei a linha do nosso retângulo.
Bom, aí ele selecionou então a célula F4 e aí depois ele de novo ativou, né, o botão Home, fez aquela configuração para cor laranja e depois selecionou de novo o F4. A gente vai usar partes desse código então para poder fazer o nosso efeito. Deixa esse código reservado aí que daqui a pouco a gente vai ficar catando os pedaços dele aqui, tá bem? Vamos voltar então lá no nosso botão, voltei aqui, tá? Então foi super tranquilo, até agora só gravei a macro para poder saber como que fica essa mudança aí de cor, tá? Então vamos agora criar realmente aí o pulo do gato para poder fazer esse efeitozinho. No caso, esse efeito over a gente consegue colocar muito fácil em cima de elementos do próprio que a gente consegue programar dentro do VBA com controles de formulário. Os controles de formulário lá do VBA são esses aqui, ó. Quando a gente vem aqui, ó, em controles, inserir controles ActiveX. Esses aqui a gente consegue aí mapear eles facilmente dentro do VBA, tá certo? Então, qual é o que eu vou usar aqui? Bom, para a aula de hoje nós vamos usar esse aqui que é o rótulo, o label, tá bem? Ah, Tarsila, não tô entendendo nada. Calma que eu vou mostrar para vocês que barato que é essa técnica. A gente vai colocar um rótulo em cima do botão. Ó, tá vendo que ele é um retângulo? Então é só você marcar a área. É a área, no caso, que vai demarcar quando o mouse estiver em cima. Então, quando o mouse estiver em cima dessa determinada área, aí ele vai funcionar, então, o nosso VBA, tá certo? Bom, algumas coisas que a gente vai alterar aqui, para não ficar assim, né, branco com esse label 1 escrito. Clica com o botão direito, propriedades. Aí vão aparecer todas as propriedades dessa caixinha label. A primeira que eu quero que vocês tirem é esse caption, que é esse texto aqui, tá bem? Então eu venho aqui, marco e vou deletar. Ó, veja o que quando eu tirei, ó, não tá mais aparecendo, tá? Caption é o texto que tá aparecendo aqui, então não tá mais aparecendo texto nenhum. Outra coisa, eu quero que ela fique transparente. Como que eu faço isso? Aqui, ó. Backstyle, que é o estilo do fundo dele. Então, eu venho aqui e peço para que seja transparente. Ele está como opaco, pede transparente, ó. Ficou transparente. Mas ele ainda tá aqui, ó. O nome dele é Label 1, tá certo? Agora, eu vou fazer o quê? Com esse Label 1 selecionado, eu vou dar um duplo clique. E olha só, ele voltou lá para nossa tela de VBA, só que agora ele está aqui dentro, ó, de planilha 1. Ele não está mais no módulo 1, ele está dentro de planilha 1. E ele automaticamente já criou aqui para a gente o início do nosso código. Então, o que ele está dizendo? Label 1, que é, né, aquela caixinha de texto que a gente acabou de criar lá. Só que o evento é o clique, que é quando clicar no Label 1. No meu caso, eu não quero que aconteça nada quando clique. Eu quero que aconteça quando colocar o mouse. E qual é esse efeito? É o mouse move. Então, eu vou colocar aqui e vejo o quê? Que ele criou, então, um novo código aqui, mas agora com mouse move. Eu vou deletar esse label 1 clique e vou deixar aqui, então, o label 1 mouse move, que é o que vai acontecer com o label 1 quando o mouse passar por cima dele. Tá? E lembra que eu queria que acontecesse quando o mouse passasse por cima? Eu quero que fique verde. Então, como que eu vou saber qual é o código para ficar verde? Lá no nosso módulo 1, tá? Então, tá aqui, ó. Primeiro a gente seleciona a caixinha e aí a gente vai pintar de azul. Azul não, de verde. E aqui também tá para a linha ficar invisível. No meu caso, os dois estão com a linha invisível, então por mais que eu tire e coloque de volta, a linha vai continuar invisível. Então, se você não quiser colocar isso daqui, não precisa, tá bom? Eu não vou colocar não para não ficar poluído o nosso código. Então, a primeira coisa que ele fez foi selecionar o botãozinho do Home e depois pintar tudo de verde. Vou dar um Ctrl C, vou voltar lá no nosso planilha 1 e vou colar aqui dentro, então, do nosso código. O código sempre vai começar, então, pelo sub, aqui no caso, private sub, e finalizar com end sub, tá bem? Então, aqui ele ativou e pintou aí a nossa forma. E no final eu quero o quê? Que ele selecione a célula F4. Vou voltar lá no módulo 1 e tá aqui, ó, range F4.select. Aí no final ele seleciona a célula F4. Vamos ver se está funcionando?
Então, eu vou voltar lá na nossa planilha, vou fechar aqui as propriedades, tá? Detalhe importante, só vai funcionar quando isso aqui, ó, esse modo de design estiver desabilitado, porque aqui ele tá no modo design, você pode mexer até nessa forma. Mas se eu precisar tirar aqui, agora veja até que ela já desselecionou. Vamos testar agora? Ó, tô arrastando meu mouse e quando eu coloquei o mouse em cima, ele pintou de verde. Mas quando eu tirar o mouse não vai acontecer mais nada, porque eu fiz um código só para quando o mouse estiver em cima do botão. Quando ele sair eu não fiz ainda, tá bem? E agora então para ele ficar amarelinho, como é que a gente vai fazer? Vamos usar a mesma técnica, só que agora para a parte externa. Então eu vou vir aqui, ó, em desenvolvedor e inserir de novo uma caixinha de texto, só que agora eu vou envolver a parte externa. Concorda comigo que quando o mouse for sair aqui de cima do botão, ele vai passar por essa área? Então, ele vai ativar quando passar por cima, então, dessa área. Vamos fazer a mesma coisa. Vou mexer nas propriedades, tirar o caption e tirar aqui também o opaco, né? Vou deixar ele transparente. Tranquilo? E um detalhe aqui, ele tá por cima de tudo, tá, Cila? Então, toda hora o mouse vai ficar só aqui, não vai chegar na parte de baixo. Então, vamos pegar essa forma e vamos mexer na ordem dela e vamos enviar para trás, tá? É só clicar aqui, então, na bordinha, ordem, enviar para trás. Ele tá agora atrás de todo mundo. Para testar, ó, vou tirar aqui do modo design só para ver, ó. Então, tá funcionando, ó, porque é só ver pela célula, ó, não tá selecionado F4, agora tá. Então, tá funcionando agora. Vou voltar para o modo design, vou clicar aqui na nossa área externa e vou dar novamente um duplo clique. Veja o que? Label 2, clique. Não quero o evento clique, eu quero o evento mouse move. Inclusive, se ao invés de passar o mouse por cima, você quer quando clicar na forma acontecer alguma coisa, vocês já viram aí que tem o evento clique. Então, basta mexer aqui, ó, direto aqui, ao invés de mexer no mouse move como eu estou trabalhando hoje na aula. Então, vou deletar e tá aqui no mouse move. Vou novamente colocar o código. Qual que é o código? Vou lá no módulo 1 e vou copiar agora o que? A parte de baixo. Então, eu quero que ele faça o quê? Ative aqui o botão do home, pinte de laranja e depois selecione a célula F4. Então, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. E aí ele coloque para mim. Vou até dar um Enter aqui para dar um espacinho. E pronto. Tá vendo aqui? Já tá, então, agora pro laranja. Vamos ver agora funcionar? Então, voltei aqui pro nosso. Vou tirar do modo design para funcionar. E vamos lá, ó. Coloquei o mouse em cima, tá verde. Tirei o mouse de cima, ficou aí amarelo. Mouse em cima, verde, tirei amarelo. Viu? Já tá funcionando. Isso é bem legal. E assim como eu falei também que era para ele selecionar a célula F4, eu posso falar para ele, ó, vou até colocar um comentário aqui em cima, ó. Para comentário é só colocar Eita, esqueci o nome desse acento. É o apóstrofe. Então é só colocar uma apóstrofe, tá? E aí você pode comentar. Então eu vou comentar aqui. Mouse em cima. E aqui eu vou comentar mouse fora. Tá? Então, depois que ele selecionar a célula F4, eu vou querer o quê? Vou querer que ele fale que é para escrever na célula F4 o valor home, por exemplo. Então, como que eu faço isso? Eu vou falar, ou eu posso selecionar aqui, ó, pelo range F4, tá? Ponto value, que é o valor dessa célula F4. Qual é o valor que eu quero escrever? Se for um texto, tem que colocar entre aspas, tá? Mesma coisa, mesma regra lá do Excel. Então, eu quero que escreva home. E quando sair o mouse, eu quero que a célula F4 receba nenhum valor. Então, como é que a gente faz nenhum? Abre e fecha aspas. Então, vamos testar lá. Mouse em cima, home, tirei, sumiu. Tá? E isso serve para qualquer coisa. Por último, eu vou só mostrar como que faz para aparecer uma imagem. Então, vou inserir aqui uma imagem qualquer. Vou colocar até um ícone aqui para mostrar para vocês. Pode ser qualquer imagem, pode ser um gráfico, tá? Então, vou colocar aqui uma vela. Então, tá aqui a vela.
Vou até colocar o nome para ela aqui, vela, tá certo? E como que a gente faz aí, então, a macro para aparecer e para sumir? Vocês vão fazer o seguinte, vamos gravar novamente uma macro, vamos lá, desenvolvedor, gravar macro, então vai ser a macro 6, tá bem? E lá na página inicial, então, aqui, ó, localizar e selecionar, peçam para aparecer aqui, ó, o painel de seleção. Que aqui, ó, tem esse olhinho, fica mais fácil. Quando a gente clicar no olhinho, ele some, clicar no olhinho, aparece. Some, aparece. Ok? Então, essa é a macro que eu quero que grave. Vou dar um stop, parar a gravação, e vamos lá ver, então, qual foi a macro que foi gravada. Aqui em módulo 1, macro 6. Veja que ele tá aqui, ó. Então, no Active Sheet, no Shape, aí tem a propriedade Visible, tá? E como é que ele pode ser? False ou True, tá bem? False é para quando ele sumir e True para quando ele aparecer. Então, eu vou copiar esses dois aqui, vou jogar lá para nossa planilha 1. Então, quando eu colocar o mouse em cima, eu quero que o Visible seja o quê? True, para ele aparecer. Então, vou tirar essa linha do falso aqui. Vou dar um Ctrl X. Então, aqui ele apareceu. E aqui, quando ele tirar o mouse de cima, eu quero que ele faça o quê? Seja falso. Que o visible, então, seja falso. Então, que ele fique invisível. Vamos testar lá novamente. Coloquei o mouse em cima, apareceu. Tirei o mouse de cima, sumiu. Então, apareceu, sumiu, apareceu, sumiu. Tá legal? Aí, dessa forma, você consegue fazer, então, N coisas, tá? Você podem ficar na dúvida, Tarsila, como é que você fez para aparecer aquela tabela? Sim ou não, né? No meu caso, a minha tabela é bem simples. O que que eu fiz? Eu vou abrir aqui o arquivo para vocês. Eu coloquei uma regra, ó, nas células da tabela, que se o valor aqui de F2, que é onde aparece, ó, o nome do mês, se o valor dessa célula estivesse vazio, que é o que? Abre e fecha aspas, então não aparece valor nenhum. Se tiver alguma coisa, aí eu pedi para aparecer aqui no caso dessa célula aqui, F5, o valor de 0 a 10. Ó, quando eu coloco aqui, então aparece ali de 0 a 10. E esses verdinhos que aparecem aqui é de uma tabela dinâmica, deixa eu ver, aí consegui. Se eu tiro super rápido, ele não consegue ativar, ó. Eu vou tirar super rápido, pá. Ai, não consegui, aí. Aí ele não conseguiu ativar quando tá fora, né? Que eu passei muito rápido. Então tá aqui, faixa etária, então tá aparecendo, né, os valores, ó, como o valor de F2 está aparecendo. E aqui é formatação condicional. Então, quando eu não tenho o meu valor, eu quero que fique em branco, então aí ele não formata nada. Tá certo? Então, quando eu coloco o mouse em cima, aparece tudo isso, e quando tiro, aí some tudo. Tranquilo? Espero que você tenha gostado da aula. Se tiver gostado, deixe o seu like, compartilha aí com os amigos, tá legal? E se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que também pode virar aí conteúdo para uma próxima aula. Beleza? Muito obrigada aí pela audiência e até o próximo Minuto Tudo com Excel.